Mas aí o Paulo Figueiredo, a gente ressaltou isso na nossa nota pública de ontem, dizendo que, olha, o produto brasileiro que entra nos Estados Unidos, ele paga, em média, tá, 3,5%, 3,4% de imposto. Alguns pagam até 5% de imposto quando entram nos Estados Unidos. Agora, o contrário, quando o produto americano vai para o Brasil, você é conservador, tá? Em média, ele paga mais de 60%. Então, quando o Trump diz que não ainda não está justo a tarifa, porque os 50% ainda está aquém daquilo que o Brasil pratica, ele está sendo verdadeiro. E aí o Jornal Nacional, para defender o Lula contra o Trump, diz que, mesmo tendo a balança comercial a favor dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda está tarifando em 50% o Brasil. E aí o Trump segue. Além disso, já tivemos anos de discussões sobre nossa relação comercial com o Brasil. E concluímos que devemos nos afastar da antiga e muito injusta relação comercial promovida pelas políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil, bem como por barreiras comerciais. Nossa relação tem sido, infelizmente, muito longe de ser recíproca. É o que eu estou falando aqui, né? Que o William Bonner não conseguiu compreender, mas o Trump tem razão no que ele diz aqui. Não é porque os Estados Unidos acaba, no final das contas, né, mandando mais produtos para o Brasil do que o contrário, acaba tendo uma balança comercial favorável a eles. Bem, se isso daí é o argumento, vamos olhar como é a balança comercial brasileira com países menores. E aí a gente vê, né, se a gente consegue aplicar para esses países menores também o que o William Bonner está falando. Inclusive, parênteses, né? Essa política tarifária do Trump, ela é totalmente contrário àquelas ideologias liberais que tratam, inclusive muito críticas às tarifas, de fala da conexão global dos mercados de trabalho. Vai ter sentido em certo ponto, mas o Trump está dando uma nova roupagem para as tarifas e fazendo geopolítica com ela. Peço que compreenda que a tarifa de 50% está muito aquém do necessário para que tenhamos um campo de jogo nivelado com seu país. Tá vendo? Mais uma vez o que eu falei aqui. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Detalhe, o Trump chama de regime. Ele não trata o país, o Brasil, como uma democracia saudável. Aos olhos dele, já está tendo um regime. O regime é o quê? É algo próprio. É sui generis, né? Essa forma de governo brasileiro é algo do Brasil, não é algo entendido como uma democracia ocidental. Gente, é o caminho todo da Venezuela. É o caminho todo da Venezuela. O Trump ele só está antecipando. Na Venezuela, vira e mexe, sai sanção lá, né? E não adianta mais nada porque o regime já se consolidou. O que o Trump está fazendo aqui, ele está tentando colocar um remédio, que sim, pode ser amargo, mas para evitar que o Brasil chegue a uma situação igual a da Venezuela. Ele quer quebrar as pernas do regime para que ele não se consolide. Ou você tem dúvida, né, que se a eleição de 2026 você tira o Bolsonaro da equação, a esquerda ganha, um Alexandre de Moraes super poderoso, né, ninguém conseguindo freá-lo, não tem mais como, né? Vai fazer o presidente comer na mão dele, vai mandar a Polícia Federal na casa de todos os parentes, né, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, ou quem mais ele interessar, vai pegar, de repente, o passaporte do presidente da Credem, vai mandar um ou outro deputado para a cadeia. Isso daí é o que a gente está flertando, é o que a gente está bem próximo, né? Lembrando, Daniel Silveira já está na cadeia, né, por um vídeo. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais
fácil do ponto de vista tributário, né? Tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, né? Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva, voltam os tributos que o Haddad, com permissão do Lula, imposto para aumentar para você. E, inclusive, fica a pergunta, né? Se o governo Lula estava falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? E também isso aqui faz parte da política do Trump de reindustrialização dos Estados Unidos. Ele não quer mais saber de uma cadeia global onde você vai produzir peça na China, no México, na União Europeia e depois vai mandar para os Estados Unidos, onde se encontrarão com outras, né, manufaturas para daí fazer o produto final. Ele percebeu que isso daí faz os Estados Unidos ficar frágil, faz os Estados Unidos ficar na mão de outros países. Por exemplo, a China, ela produz centenas e centenas de navios todos os anos, né? Eu estou falando de navios de grande porte, né? E os Estados Unidos, que já foi o líder mundial dessa área, hoje em dia produz pouquíssimas dezenas, né? Eu acho que não passa de 20 por ano. Então, Estados Unidos, mercado naval, né? Construção de navios de grande porte, cerca de 20 por ano, nem isso. China, centenas. Então, Estados Unidos, o que ele está querendo fazer com o Trump? É resgatar essa indústria, trazer de volta para os Estados Unidos. É uma pauta trabalhista, uma pauta até, né, aos olhos de Rui Costa Pimenta, uma pauta operária. E aí segue na página 2, indo para o final. Se por qualquer razão o senhor, está falando para o Lula, decidir aumentar as suas tarifas, porque o Lula falou isso, né? Vou aplicar a reciprocidade. Eu falei, eu até tuitei isso na Rede X, se você não me segue, segue lá, @BolsonaroSP, porque o Lula, eu acho que ele não leu essa parte aqui da carta, né? Fica a pergunta até se ele sabe ler, já que ele se orgulha tanto, né, de ter se aposentado porque perdeu o dedo mindinho. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar as suas tarifas, qualquer que seja o percentual, ele será adicionado aos 50% que estamos cobrando. Então, vamos supor, o Brasil bota 10%, vamos retaliar os Estados Unidos, vamos botar 50%. Os Estados Unidos vai pegar esses 50% do Lula, vai adicionar os 50% que o Trump está falando agora e vai dar uma tarifa total de 100% aos produtos brasileiros. Eu acho que o Brasil não tem condição de lutar essa guerra com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Tem muito mais reserva do que o Brasil. Tem muito mais condições de, inclusive, suplantar, substituir o mercado brasileiro por outro mercado mundial. É claro que isso não é o desejável, não é o ideal, mas eles certamente têm muito mais instrumentos para fazer isso do que o Brasil.